De que modo o versículo 30 sutilmente dá uma espetada em Jacó, criticando-o sutilmente por aquilo que ele havia feito com seu irmão Esaú e com seu pai Isaque. Vocês lembram o que ele fez? Ele enganou o seu pai Isaque, juntamente com sua mãe. Jacó, de conluio com sua mãe, enganou Isaque e prejudicou Esaú. Lembram dessa história? Ele se disfarçou. E nós vemos na história aqui, nós percebemos na história aqui, que Lia também se disfarçou. Ela usou um véu. Jacó se aproveitou de um banquete em que Isaque estava embebedado, mais ou menos, para enganá-lo, dizendo que ele era Esaú. E aqui nós vemos Labão e Lia também se aproveitando de um banquete em que Jacó tinha sido embebedado. Mais ou menos embebedado, estava totalmente bêbado. Nós aprendemos na história do engano de Isaque, nós aprendemos que houve um conluio entre Jacó e sua mãe Rebeca. Aqui nós vemos um conluio também entre Lia e seu pai Labão para enganar Jacó. Nós aprendemos naquela história que Jacó se aproveitou da cegueira de Isaque. Isaque estava na escuridão, na cegueira completa, não enxergava, era cego. E aqui nós aprendemos, nós vemos também Lia se aproveitando da escuridão, se aproveitando da impossibilidade de Jacó enxergar para enganá-lo. Tudo isso nós vemos nas duas histórias. E aqui então no versículo 30 aparece uma crítica a Jacó, sutil, usando duas vezes a palavra também. Eu vou ler o texto no modo como deveria ser, se as palavras também, que aparece duas vezes aqui, se ela estivesse sendo traduzida, se ela fosse traduzida e passada para o texto. Ficaria assim: e ele foi também a Raquel. Onde está escrito e coabitaram, deveria ser traduzido assim: e ele foi também a Raquel. Ir a pessoa significa possuir a pessoa, ter relações sexuais com ela. Ele foi a Raquel. Ele foi a Lia, isso significa teve relações com Lia. E aqui o texto fala, ele foi também a Raquel. Ele teve relações sexuais com Raquel. E continuando a tradução ficaria assim: e ele foi também a Raquel, mas amava também a Raquel mais do que a Lia. Apareceu também duas vezes na minha tradução? Apareceu, né? Olha só. E ele foi também a Raquel, mas amava também a Raquel mais do que a Lia. Por quê? A palavra também aparece duas vezes. Qual o objetivo disso? É muito simples. O texto quer mostrar que Raquel, que era a preferida de Jacó, ela se transformou numa segunda esposa. Por causa de tudo que foi feito, ela virou a também esposa. Percebem o sentido disso? Ela virou a também esposa. Ela é a segunda esposa. Ela não é mais a primeira. É como se o texto dissesse assim: lembra o que você fez com seu irmão? Você transformou o seu irmão num também filho. Você fez isso. Você se tornou o filho principal. Ele virou um também filho. Agora, veja o que aconteceu. Tudo que houve, todo esse conluio e esse golpe que você recebeu, transformou a sua queridinha numa também esposa. Assim como você transformou o seu irmão em seu benefício num segundo filho, agora a sua preferida é uma segunda esposa. Ela é uma também esposa.
É bom esse remédio? Você gostou do que você experimentou agora? Ela não era a principal? Agora não é mais. Ela é uma também. Ela é a segunda, não é a primeira. A primeira é a outra. Você fez isso com alguém e agora você está provando do seu próprio remédio. Há uma sutileza aqui. E por que é importante notar essa pequena sutileza aqui? É importante notar isso, porque isso mostra, do ponto de vista teológico, no trato de Deus com as pessoas, isso mostra que Deus pode, e eu já mencionei isso alguns sermões atrás, Deus pode punir as pessoas que Ele quer usar. Deus pode punir os homens em quem Ele quer trabalhar, fazendo com que eles experimentem os mesmos males que eles causam aos outros. Pastor, será? É. Quando nós estudamos a história bíblica, nós aprendemos que muitas vezes é um exagero, mas algumas vezes, Deus pune as pessoas que Ele quer usar e que Ele quer trabalhar e que Ele quer fazer amadurecer. Ele pune essas pessoas, fazendo com que elas experimentem os males que elas fizeram a outras pessoas. Ele as ensina, dizendo: olha, você vai perceber agora o quanto é amargo aquilo que você fez.